Entramos ao vivo. Vamos lá. Bom, muito boa noite a todos. Meu nome é João Ricardo, eu sou integrante do jornal BTP News e o jornal BTP News vem fazendo uma série de lives em apoio ao Setembro Amarelo e hoje fará uma live, com a doutora Ellen Camargo, ok? Todos que estão chegando sejam muito bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, apenas Ellen. Tudo bom? Tudo bem. Olha, Prazer. mais uma vez, um prazer é meu. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes e os que vão assistir futuramente também. Meu nome é João Ricardo, eu sou integrante do jornal BTP News e eu estarei dando continuidade à série de lives que o jornal vem fazendo referente ao Setembro Amarelo. Hoje recebendo a doutora Ellen Camargo com o seguinte tema: depressão versus bullying. Doutora, boa noite, mais uma vez. Boa noite, João, né? Satisfação João. estar aqui participando com a galera que vai estar ouvindo aí, né? A Tá? satisfação é nossa. Mais uma vez agradecendo em nome de toda a equipe do Jornal BTP News a sua presença aqui. Isso é muito importante, né? Eu É um gostaria de tema muito começar importante. muito. Eu gostaria de começar com o seguinte dado, né? O número de pessoas que vivem com depressão, segundo a OMS, cresceu 18% entre 2005 e 2015. Aí a estimativa atual é de que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com essa doença no mundo. No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio, né? Segundo o principal caso da morte entre jovens de 15 a 29 anos, né? Destacado pela OMS. Doutora, qual é a sua visão da depressão? Bom, a minha visão, né, enquanto da depressão, é justamente que ela é uma doença, né? A gente tem que, muitas vezes, João, analisar que hoje em dia também, né, fora toda essa estatística que é real, mas hoje em dia a gente não se permite ficar triste. Então, tudo leva a gente falar, né, a modinha, principalmente dos adolescentes, deprê, né? Tô deprê, tudo é depressão, né? Isso daí. Porém, a depressão, doença, é real, grave, né? E ela causa alterações emocionais. Ela causa, Uhum. que influencia, né, na sua vida social, na sua vida física, né, emocional, tudo isso, envolvendo como você se relaciona com as pessoas, emoções muito tristes, muito sombrias, né? Sombrias não no sentido de terror, mas Uhum. sombrias porque eu não consigo ver o lado bom da vida, mesmo e apesar que ele exista. Mas existem algumas químicas faltando, né, no nosso cérebro. Uhum. Então, a depressão a Sim. gente precisa ter um olhar especial para ela, sim, e entendê-la para procurar ajuda também, para a gente conhecer os sintomas. Né? Uhum. Porque a gente É, tende, João, eu sou falante, João, eu acho que Não, sem problema nenhum, eu isso vou é muito ser bom. a entrevistada mais é, sem, sem muita percepção de jornalista, tá? Não, que Então, bom, às isso é vezes, você pode muito dizer para importante a fala. mim, tá bom? Às vezes eu Ok. interrompo, até peço desculpa porque tem a questão do delay. Tranquilo, tranquilo. Tá? Mas é importante a gente entender, tá? Quais são os sintomas e entender que existem pontos negativos da vida, sempre existirão, mas existem pontos também positivos e a gente tem que fazer ali uma busca para poder enxergá-los, focá-los também, tá? Uhum. O que é o bullying? Bom, vamos lá, né? O bullying, você já deve ter ouvido, você que está ouvindo aí, né? Esse jornal tão especial pelos seus colegas, né? E trazendo temáticas tão especiais também para a gente discutir um pouquinho, né? Com Uhum. certeza você já ouviu algum adulto falando,
Na minha época não se tinha esse nome, né? O que a gente, acredito eu, João, que você já ouviu algumas vezes Já. esta frasezinha, né? Mas isso é real. O bullying, ele existe, é um fenômeno, né, que acontece. Para você ter uma noção, não sei se você vai trazer algum dado, né, mas a gente percebe o quão os adolescentes, né, são afetados por isso. Né? Então, o bullying, ele é real, refere-se a circunstâncias ali, eu vou até, das quais o indivíduo ele é exposto a agressões, seja elas verbais, psicológicas, né? Sejam elas físicas, de natureza física, sexual, tudo isso envolve esta questão. E, geralmente, há uma desigualdade também do poder entre o agressor e a vítima, né? E aí a vítima sente-se, né, incapaz de se defender. Então, sempre existirá o agressor, sempre existirá a vítima, né, diante disso. Embora existem o tripé, né? O tripé no bullying, né? Aquele que vê, aquele que faz e aquele que recebe isso. Né? Então, é um fenômeno aí mundial e a gente tem que olhar para ele, a gente tem que dar voz a isso, né? No sentido de entendermos como cuidar disso, né? Como evitar também. Tá? Dentro de uma agressão, quais são as consequências para a vítima? Seja ela psicológica, seja ela física, né? Seja qual tipo de agressão for, existem consequências. Se for física, além das físicas, certo? Consequências emocionais, né? Mexe muito com a autoestima da pessoa, mexe com a essência de quem é a pessoa, se ela é capaz ou não. A autoimagem, ela está totalmente destruída, mexe e vem causando, né, quem sabe, transtornos da ansiedade, pânico, tristeza muito prolongada, depressão. Então, mexe muito com o ser humano, né? Principalmente com essa faixa etária que é muito, né, envolvida, que vocês estão na faixa etária aí escolar, né, e que são muito afetados por isso. Então, e não estão totalmente maturos, emocionalmente falando, para lidar com... Né? Ninguém está, né, pronto para lidar com essas questões. Mas existem ferramentas emocionais que a gente vai, com autoconhecimento e tudo mais, adquirindo, né, na maturidade emocional. Então, na adolescência ainda está nesse processo, né? Mas ele vai massacrando muito, emocionalmente falando, a vítima, né? E, ok, não sei se aí lhe respondi, tá, João? Pode dizer aí, bem formal mesmo, tá? Tá muito esclarecedor. Você falou aí sobre a questão dos alunos, da maturidade. O bullying pode ser uma das causas da depressão nos alunos? Pode ser, com certeza, uma das causas, né? Então, a gente não pode olhar também o ser humano, o aluno, né, como uma parte, né? A gente precisa entender o que esse aluno, né, esse adolescente tem passado. Qual é o ciclo que ele tem passado na família, na escola. Então, a gente tem que começar a entender esse indivíduo como um todo, né? Não é um episódio que vai levá-lo a ter depressão ou ter isso ou aquilo. É um conjunto, né, de fatores que precisa ser conversado, analisado e entendido principalmente em relação a mudanças de comportamento, mudanças de humor. Mas tudo isso, você há de convir que você nessa adolescência, né, deve estar aí, né, nessa adolescência, vocês passam por muitas, eu vou usar uma palavra, mutações, né? Mutação física, porque é um boom de desenvolvimento, né? Puberdade, hormônios, tudo isso. E também afeta o humor, não afeta? Você já ouviu falar da aborrecência? Com certeza, alguns adultos chamam assim, que é nada fácil ouvir isso, né, João? Mas é porque, às vezes, a gente não sabe lidar com isso tudo. Tem coisas que, supostamente, é natural à fase, você vai ficar mais recluso, quem sabe, no seu quarto, mais introspectivo para algumas coisas, para alguns diálogos, né? Menos sociável para
adultos, seja lá, né, alguns espaços, e a gente tem que entender o que se passa na adolescência, para que, quando eu entendo isso, porque existem outros fatores que podem estar acontecendo, isso levando à doença, que a gente não percebe. E nem o adolescente mesmo tem poder de fala para poder expressar isso, né? Na comunidade dele, seja em casa, na comunidade escolar também sofre muito com isso. Já falei muito, né? Não, jamais. De que maneira o bullying pode afetar a saúde de quem sofre esses ataques? De que maneira... Bom, vamos lá. O bullying, ele... Antes, tá, João? Eu tô vendo aqui a Priscila, linda, ó. Coraçãozinho. Nem sei fazer coração, porque eu não tô na vibe aí de vocês. Mas um beijo, tá? Um beijo aí para ela e todos aí que estão assistindo e assistirão, né? E a sua pergunta é sobre a questão do bullying e como... Ou de que maneira Pode o bullying repetir? pode... Sim, posso sim. De que maneira o bullying pode influenciar ou influencia na saúde de quem sofre o ataque? Ok. Eu gostaria até de fazer aqui, né, acredito eu que você deve perguntar mais adiante, mas lembra que eu falei, né, a questão do tripé em relação a Sim, quem sim. faz, quem é agredido e quem observa isso, né? Então, quem faz possivelmente também é afetado, ou já foi afetado bastante e está afetado, né? Ele acaba, por algum momento, sendo vítima da vida, mas ele tem que entender que não, né, pode se fazer isso. Mas isso traz traumas, né? E traz tudo isso que a gente já falou, né? Pode trabalhar a baixa autoestima, né? E aí eu não me sinto bem comigo mesmo e outra pessoa vem e massacra. Pode ser agressão, né? Que a pessoa se sente agredida ali e fisicamente e acha que ela não pode conversar com ninguém, porque ninguém vai ouvi-la. Ninguém vai entender o que ela pode fazer, nada, então só sofre. E aí fica vítima da vida, vítima de bullying por tempo longo, muitas vezes, né? Afetando muito o emocional. A gente vê aí vários relatos, né, de pessoas que não sobreviveram ao bullying, né? Não sobreviveram, mesmo que sobrevivessem ou sobreviveram ao bullying em si, mas eles vegetam a vida por consequências, né? Por comorbidades que isso tudo veio acarretar no seu emocional, psicologicamente falando. Ligando o ponto que nós estamos falando sobre saúde, uma das consequências para a saúde da vítima pode ser chegar à depressão, como falado anteriormente, mas também até uma mutilação, como foi um caso muito frequente? Com certeza, né? E se eu pudesse aqui perguntar para você que está assistindo, né, esse jornal da escola, qual é a escola mesmo, João? Belmiro Você faz Teixeira Pimenta, município da Serra, não é isso? município da Serra, Espírito Santo. Ok, Espírito Santo. exatamente. Parabéns, tá? Parabéns por esse, né, telejornal de vocês, tá? Obrigado. Pela iniciativa, né, do professores e equipe toda aí, tá bom? Parabéns e que vocês continuem levando, né, conteúdo para as pessoas, né? Isso é muito bom. Eu que Parabéns pela agradeço por fazer iniciativa. parte dessa equipe, muito boa. Olha só, hein? Ó, o garoto não perde a oportunidade. Brincando aí. Mas a questão que você traz da saúde, né, vítima, e levando até a automutilação, isso a gente vê que quando um começa, né, você, João, e você tá aí, e eu, desculpa, mas eu gosto de estar pessoal, né, muito próxima das pessoas. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que se automutila ou já se automutilou? Já Próximo a conheci, você? Com certeza. já conheci, colega Por de que classe. isso? Né? Colegas de classe. E geralmente não quer mostrar, né? Vem com roupas Usa mais casaco.
casacos, isso tudo. O sofrimento dessa pessoa é intenso, é tão intenso, né, emocionalmente falando, que aquilo ali tem que sair. E como ele não consegue limpar esses pensamentos, essa dor psíquica, o que ele faz? Ele causa dor física, para que essa dor que está aqui dentro, que a gente não controla, eu possa controlar e vazar para o físico, né? E aí eu externalizo isso, né? Então, e acaba sendo algo constante, né? E que muitas vezes escondem minha família. Ah, mas a minha família nem percebe que eu estou fazendo assim, né? E eu acredito que né, essa live, esse momento vai passar para pessoas que se sentem assim, que não tem espaço para fala, para escuta, que meus pais nem me percebem, que meus colegas, nem amigos, nem sabem que eu estou, né? E são mais ou menos alguns mais próximos, né, que conseguem observar isso. E existem pessoas que fazem isso constantemente, achando que não tem outra saída, mas existe outra saída, né? E principalmente você aí que estiver ouvindo, ou vá ouvir, né, esse momento, existe saída sim. Busque, né? Busque ajuda. Quando vier aquela dor emocional intensa, que você queira colocar isso no físico, pega a pedra de gelo, põe entre as mãos e aperte, porque ali vai doer. Você já segurou um gelo na mão, João? Queima. Queima? Queima. Então, querendo ou não, você vai fazendo coisas, né? Vai andar descalço sobre algumas pedrinhas, né? Cascalhos, assim, para que você sinta. Não estou falando de machucar com cascalho, tá? De forma alguma. Mas que você externalize aquilo ali, para que o seu cérebro comece a se autoajudar, né? A ajudar a não levar para o físico aqui, né? Nos cortes ali, essa dor, tá? E além de conversar, com certeza, procurar ajuda que é necessário, né? Tá? Você me fez a pergunta e eu respondi que eu já conheci uma pessoa que se mutilou, inclusive na minha sala de aula. Então, como o professor pode perceber que há algo de errado com o aluno dele? Ok. Bom, o professor, ou aí eu vou colocar os adultos, as pessoas, né, ao nosso redor, ele vai perceber se ele for um professor presente, que conheça o aluno João, quem ele é, de onde vem, as amizades, como é que é o comportamento do João, da Maria, da Beatriz, do Francisco, né, de todos os indivíduos, não como um número de chamada, não como mais um aluno, mas existe uma história, existe um ser. E então ter empatia, estar presente ali não só com conteúdo, mas como um professor para a vida. Isso não é fácil, de fato, porque estamos numa correria, estamos com tantas, né, questões e parece que a gente não tem tempo para as pessoas mais, tempo para os amigos, né? E essas pessoas ainda se sentem mais vazias ainda, né? Se sentem pior. Então, enquanto professor, eu preciso observar esse aluno. Se houve mudança de comportamento, se esse aluno vem, né, com agasalhos, tá calor pra caramba, né? Tem ali, sempre tá coberto. É natural do adolescente fazer isso? Capuz, boné? Sim, é tribo, né? Tem uns que vivem nessa tribo assim. Só que eu preciso observar se houve a mudança, né? A introspecção, esse não querer mais se socializar, né, com pessoas que antes conversavam e tudo mais, a ausência, queda de conteúdo, de produção, né, e se aproximar, e às vezes, eu, por exemplo, enquanto professora, se eu perceber que o João, um aluno João, mas eu não tenho tanto contato com ele assim, tanta ligação emocional falando, mas eu percebo que o professor lá de matemática ou o professor de educação física, ele se conecta bem com essa pessoa. Então eu posso buscar, olha, né?
me ajuda com, né, fulano, porque eu estou percebendo isso, isso e isso. E eu percebo também que você tem uma conexão melhor. Vamos ajudar? Porque às vezes a gente chega e não tem barreiras, né, também. Mas a gente precisa quebrar essas barreiras e principalmente ser um professor presente, né, em Com corpo certeza. e emoções também conectadas. Uhum. Você Ok? chegou até a citar um exemplo no final. O professor detectando os sintomas, seja que o aluno esteja sofrendo bullying, seja que o aluno esteja com sintomas de depressão, como ele deve proceder? Ok, proceder. Converse, né? Chame esse aluno para conversar, entenda a história, e se ele não quiser conversar, mas que você está percebendo que ele precisa dessa ajuda, então procure saber com quem que ele se abriria, que ele se sentiria, né, capaz ou tranquilo para poder conversar. Convide essa pessoa para poder conversar. E envolva os pais também. Ah, mas Ellen, os pais não estão nem aí. Vocês podem até me dizer assim, quem disse que meus pais estão prestando atenção? Se eu falo que eu tô com depressão, ah, menino, que isso? Você nem tem idade para isso. Vai capinar não sei se você já ouviu tais coisas, né? Ah, eu me sinto triste. Que você fez na vida para se sentir triste? Olha aí. Então, às vezes, a gente não dá voz ou escuta, espaços de escuta. Nas famílias a gente não tem isso, né? Então, esse professor, uma dica é envolva essa família. Ah, mas ele não tem, né? Vai ter famílias que às vezes estão bloqueadas para poder entender isso também, que existe essa dor, né? Por contas de Uhum. várias histórias, enfim, não dá. Mas esse professor, ele precisa ajudar e ser a voz desse aluno, né? Então, buscar uma forma, tem, por exemplo, esse jornal, e vocês fazendo esse espaço, em pleno Setembro Amarelo, isso indica que vocês aí nessa instituição têm professores que estão orientando vocês, mediando isso, né? Vocês estão sendo orientados, com certeza, e que se preocupam. Porque, do contrário, por que vocês trariam, né, essa pauta, né, para poder conversar sobre? Então, são Uhum. professores que estão antenados com vocês, né? Pode-se dizer que em todos, mas existem. Então, procure esses que vão ser a sua voz. Você que está sofrendo, que conhece alguém que está sofrendo e não tem voz para falar dessa dor, seja a voz dessa pessoa. Né? Então, se de tudo, né, pais e tudo, existem, corre risco, né, de vida, eu preciso procurar. Tem conselho tutelar, a escola vai entrar em contato com os órgãos Uhum. necessários também, tá? Para poder ajudar essa pessoa. Então, Uhum. para qualquer um que esteja passando por isso, existe saída. Existe. Converse sobre, né? Tenta entender essa dor e para você ser resiliente, aprender a ser resiliente, apesar da dor, apesar disso tudo. Sempre destacando muito a importância do diálogo, né? Você citou inicialmente sobre o tripé, né, que atua na ocorrência do bullying. O espectador, ele tem participação nessa atividade do bullying? Por exemplo, eu posso dizer que todo espetáculo, por exemplo, né, aqui não está sendo um espetáculo, mas está sendo uma live e precisa de espectador, né, para que isso esteja funcionando. Do contrário, para que você estaria, né, fazendo? Então, todo espetáculo existe o espectador, existe a plateia. E essas pessoas que se calam e vivenciam aquilo, às vezes não é o agressor, mas sente prazer em ver o outro fazendo isso com a vítima, né? Então, ou tem medo de expor, ou não tem força para isso também. Mas essa pessoa, ela precisa entender que ela pode ajudar, que ela pode se negar a ver isso, a ouvir isso, e ser a voz dessa pessoa vítima, né?
para que ela fale, converse, olha, aconteceu tal coisa, porque geralmente, João, não acontecem essas cenas, né, dentro da sala de aula enquanto o professor está, Uhum. né? É fora, é lá no intervalo, né? Em outros horários. É um cyberbullying, né? Em Uhum. grupos, twitters, e assim vai. Então, são coisas que, às vezes, esse professor não vai estar sabendo, a não ser que relatem isso. E essa pessoa que está vendo pode ser o porta-voz. Ah, é o fofoqueiro, Uhum. é o dedo duro? Não, é uma pessoa que se preocupa com o ser humano e vê que a pessoa que está sendo vítima não é porque ela quer, é porque naquele momento ela não tem forças e nem ferramentas emocionais o suficiente para fazer o contrário daquilo ali. Entende? Ela se sente incapaz de enfrentar aquilo. Por quê? Sua autoestima pode estar destruída, autoconfiança, né? Quem ela é, a sua identidade. E quem sabe ela ouviu isso também na infância, né? E está trazendo isso tudo para cá. Então, você que é espectador disso tudo, você pode ser a voz desse amigo que sofre, a voz de uma pessoa que nesse momento não tem ferramentas emocionais para poder enfrentar. Então, você pode ser essas mãos que vão tocar, né, uma ajuda melhor para essa pessoa. Seja o salva-vidas, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, né? E o salva-vidas está lá, tá em observação. E quando ele vê o perigo, ele já entra em cena, né? Ele não espera, ele vai lá, apita, né? Ó, não sei, aqui na praia, né, e tal, quando as ondas não estão, né, tá meio agitada, você já observa que alguns guarda-vidas, né, salva-vidas estão por ali. E se alguém enfrenta um pouco mais, ele percebe o perigo, ele já aciona. E olha, vem mais para cá, não entre, entende? Então você pode ser, você que está ouvindo aí pode ser esse salva-vidas, sim. Uhum. Sejamos um, né? Sejamos um. O jornal BTP News ele vem fazendo ele fez inclusive uma matéria sobre o bullying e o preconceito racial na escola, que geraram traumas para a vida toda. Nós separamos dois casos, mas é claro sem identificar o aluno. O primeiro caso eu vou ler aqui para você. Abre aspas. Eu não aceitava o meu cabelo muito bem, mas um dia resolvi soltá-lo. A partir daí, comecei a aceitá-lo do jeito que ele é. Ele é todo armado, bem volumoso, por isso chama muita atenção. Então, eu estava na cantina. Uma vez, uma garota começou a colocar lixo no meu cabelo e ficou zoando, falando que tinha perdido coisas no meu cabelo, o chamado de bucha, e perguntando se eu não tomava banho, se eu não lavava o meu cabelo. Eu fiquei super sem graça, não soube muito bem como reagir. E é isso. Na escola, é isso. O bullying tem cor. Apesar de ser uma pessoa mais clara e mesmo assim ainda não ter sofrido, então eu imagino que as pessoas que são mais escuras que eu tenham passado por coisas muito piores. Fecha aspas. Tem também um segundo relato aqui. Abre aspas. Ela jogou água nas nossas costas e saiu. Eu chorei tanto que queria cavar uma cova e entrar. Denunciamos ela para a diretora e resolvemos mudar de turno. As coisas ficaram muito bem. O racismo parou por um tempo. Mas, sempre que eu vejo ela em algum lugar do bairro, me dá vontade de chorar. Eu tenho medo, mágoa e repulsa dela até nos dias de hoje. De fato, mexeu com a minha cabeça e com a da minha amiga. Levei anos para me aceitar por conta dela. Ela mora a 5 ruas da minha e eu tenho medo de encontrá-la em algum lugar. Não medo dela me bater, mas eu tenho um trauma. Ela já nos chamou de macacas e até neguinhas. Pegou no nosso cabelo e fez cara de nojo. Teve uma vez, a gente conversava sobre cabelos bonitos na sala.
Ela pegou no meu e disse: "Você acha esse tipo de cabelo bonito?" Eu tinha ódio de ir para a escola porque sabia que ela estaria lá. Agora está tudo bem. Eu cresci, terminei o meu estudo, faço o curso dos meus sonhos, me acho linda. Trabalho, apoio causas. Sou contra qualquer tipo de bullying. Estou evoluindo sem pisar em ninguém. Contar esses relatos dói, mas me deixa feliz por saber que eu sou forte e que consegui superar. Sofremos em silêncio. Quero ver meus filhos felizes e livres, estudando sem pressão por serem negros. A partir desses relatos, quais os traumas permanentes que podem ficar, levando como exemplo esses dois casos? Ok. João, se você me permite, eu não sei o tempo aí, mas Uhum. esses relatos dá uma história, dá um filme, né? Porque, e parabéns para essas pessoas que conseguiram relatar. Aí eu posso destacar entre várias, e em questão da Simone aí, né, falando, que bom, né? Que triste, que bom que superou, de fato. E a Simone é Uhum. uma mãe, né? E essa mãe sabe, entende como é a dor do filho, né? Que passa, às vezes, por situações. Uhum. E algumas palavras. Uma delas que eu quero destacar, que a primeira e a segunda, todos eles veio a palavra aceitação. Tudo modificou quando aceitei o meu cabelo como era, como eu sou e tudo mais. Então, aceitação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, se me permite, tá, João? Uhum. Claro, Outro, sem dúvidas. outra questão medo, traumas, né? Se você, é a pergunta que você quer, né, abordar, os Uhum. traumas. E a questão também de você se esquivar, fugir desse agressor, né? Então, algumas questões. Parabéns, que são histórias tristes, porém histórias de vitórias, né? E alguns relatos aí dizem assim, não é fácil, mas a primeira, né? A primeira ou a última, aí eu não sei. Eu vou falar assim, eu Uhum. hoje estudo, faço o que eu quero, ajudo em causas e quero ainda, né, ajudar outras pessoas e meus filhos também a viverem bem e não aceitarem tais tipos. Por que isso? Além da aceitação, lembra que eu falei que essa adolescência ela está em formação? Que não tem as Uhum. ferramentas ainda para poder lidar? Então, quando a gente começa a ter uma, né, autoaceitação, autoestima, né, autoconfiança, e vai formando essas ferramentas para lidar com essa oposição, para lidar com essas agressões, né, psicológicas, físicas e etc. Você saber quem é você, o que você quer e para onde você quer ir. Isso é muito importante, entender que você é especial. Então, a questão da aceitação. Quando a pessoa se aceita do jeito que é, do jeito que ela é, o outro pode falar o que quiser. Eu sei quem sou. Então, aquilo ali não vai me ferir. E aí eu vou contar rapidamente aqui uma história pessoal, tá? Só para Uhum. notar a questão da aceitação. Aos 15 anos, na adolescência mais ou menos, eu percebi uma questão. Olha, eu tenho meus dedos, que são os dedões, diferentes. São diferentes. Parece uma cabeça de cobra esse daqui. Ó, exposição total. E mais ou menos aos 15 anos, dentro de um ônibus, eu percebi que ao eu pegar o bastão ali, eu escondia meu dedo. E isso apareceu na minha frente, que eu escondia meu dedo. E naquele momento, sem fazer psicologia, sem nada, depois na psicologia que eu fui entender o que eu fiz naquele momento, e eu, peraí, Ellen, você esconde. E daquele momento, eu nunca mais escondi meu dedo. As pessoas podem vir, as crianças são ótimas, elas chegam assim, tia, você bateu o dedo? Bati. Quando eu aceito, pode falar o que quiser, porque eu sei quem é, eu tenho orgulho do que sou. Entende? Então, é esse indivíduo que relata do cabelo, ela aceitou quem ela é. E é lindo. E a mídia traz isso, né? A questão da moda e etc. Ainda bem que se libertou de chapinha, libertou de tudo, né? Dessas questões. É ser quem você é. E aí é que está. Às vezes, pessoas, principalmente na adolescência, que está em busca de quem é,
dessa identidade, tem essa autoimagem distorcida. Por isso que Sim. pode vir a ser vítima. Mas vocês estão em construção e tem que entender isso. Mas como é que eu entendo isso, Ellen? Entenda que é um período que você está passando. Entenda quem é você, aceita quem é você. Aceitar o quê? Minha pobreza, minha feiura, aceite. Tem coisas que você pode mudar. Tem coisas que você não pode mudar, então você vai ter que aceitar. Eu não tenho como mudar meu dedo. Ele é meu, então eu vou aceitá-lo. Senão, imagine só, eu agora, 45 anos, ainda escondendo meu dedo. Mas eu esconderia sim, se eu não tivesse lidado com os traumas que possivelmente eu tive, eu não lembro dessa infância, por esconder meu dedo. Traumas. Mas a partir do momento que eu aceito, enfrento o que vier, eu começo a deixar esses traumas dominados. Entende? Eu começo, é como se fosse um animal selvagem, e aí quando eu enfrento essas emoções, quando eu enfrento esse lado negativo, né, tudo que está acontecendo comigo, ele domestica, né, vira um gatinho, para quem gosta de gato, vira um cachorrinho, que eu posso cuidar e lidar com ele, tá? Então, os traumas, como você me pergunta, se a gente não enfrentá-los, os nossos medos, entender como é que eu faço isso, como é que eu faço isso? Tendo autoconhecimento, como é que eu tenho autoconhecimento? Estudando sobre o assunto, assistindo palestras, né, de profissionais, fazendo psicoterapia, né? Em várias questões eu tenho autoconhecimento de quem eu sou, o que eu quero e para onde eu quero ir. E a minha autoestima também, quanto eu me valorizo, enquanto pessoa, mesmo meus altos e baixos, mesmo minhas falhas e os meus pontos fortes e meus pontos fracos. Entende? Então, para que a minha autoimagem não esteja distorcida e eu entenda quem eu sou. Não porque o outro fala quem sou. Não é porque o outro falou que o cabelo é lixo, que meu cabelo é lixo. Não é porque o outro xingou a minha mãe, que geralmente falam isso, né, por aí, que a minha mãe é. Entende? Quando eu sei quem é e o que é, pronto, pode falar, pode cair o mundo, estou em paz. Aceitação ajuda na questão da cura de traumas, né? Perdoar também ajuda muito na cura de traumas. Como assim? Eu tenho que perdoar o agressor? Sim, é porque senão é você quem vai sofrer essa mágoa pro resto da vida, É tá? verdade. E assim nós vamos, né, diante disso daí. Tá? Então aceite, cuide desses traumas, dessas feridas, elas precisam cicatrizar, tá? E às vezes tem um tempo de cada um, mas eu preciso permitir e não ficar cutucando, tirando a casquinha sempre, né? Então eu preciso ajudar a cicatrizar, tá? Aceitação e superação define muito bem, né, a resposta para esses problemas. Infelizmente, não é todo mundo que tem essa facilidade em aceitar e superar. Daí, né, mais uma vez, só ressaltando a importância do diálogo, inclusive esse como estamos fazendo aqui. E como você muitas vezes destacou durante a live até agora. Com certeza. João, esses espaços de fala, eu vou chamar de espaços de fala, é necessário, a gente precisa expressar. Porque senão o grito é tão interno que a gente está implodindo no corpo, né? A gente está implodindo através das automutilações, de doenças. A gente vê em sintomas. Então eu preciso verbalizar isso. Verbalize para alguém. Que às vezes você vai verbalizar bem fraquinho, mas o outro vai usar um megafone para poder te ajudar, né? Para poder expressar aquilo e procurar essa ajuda. Então, diálogo com as pessoas, né? Com os profissionais, há necessidade sim. O ser humano tem na sua natureza a necessidade de se expressar, seja independentemente de qualquer forma. É verdade. Somos seres, né? De comunicação. Sim. Como ajudar uma criança ou adolescente em que os pais não aceitam procurar ajuda, ou como você já citou, eles não aceitam, não conhecem sobre o tema e ficam, pelo contrário, empregando até tabus? É um tanto complicado, né? Eu costumo dizer que
para que a gente possa ajudar e para que esses pais possam entender isso, a gente, não sei quando, você já tomou um prato de caldo, um caldo quente, né? Uma sopa quente. Se a gente for direto, se ela está quente, a gente pegar lá do meio e colocar na boca, o que, que vai acontecer? Você já queimou as papilas? Você já queimou a boca? É terrível, né? Por quê? A gente foi direto, né? Não veio pelas beiradas. Quando a gente vai tomar um caldo, a gente vai pegando por cima, assim, vem pelas beiradinhas, que tá o ponto para a gente poder tomar. Só que quando a gente vai direto ao ponto, às vezes a gente queima e aí a gente perdeu. Perdeu a oportunidade de se conectar, perdeu a oportunidade de falar, de expressar. Então, como conectar a esses pais se eu jogo já direto a situação, né? Às vezes a gente não consegue conectar aquilo que a gente precisaria ali na comunicação. Então, minha dica é: converse pelas beiradas, fale de emoções, fale da dor emocional no geral e que traga, né, exemplos, fora o filho, fora conversando com esses pais. A escola pode usar, né, de meios de comunicação, como vocês aqui, façam uma live para os pais falando dessa oportunidade de espaço de fala, que os adolescentes precisam, que os filhos precisam se comunicar. Hoje a gente não se olha mais, né? A gente não tem mais esse olhar. As máscaras estão ajudando, né? Que agora só tem isso daqui para ver, né? Para perceber, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, não existe muitas vezes esse diálogo. E aí é que está, para a gente se conectar para esses pais, que às vezes têm tabus, de que depressão, de que emoção é tudo, é frescura, né? É frescura, é coisa da sua cabeça. De fato, é coisa da nossa cabeça. Só que nós somos um todo, o corpo e a mente é conectado. Se a mente não está bem, isso vai implodir no corpo, em sintomas, né? E vai vir sintomas seja de gastrite, seja dores, psoríases, né? Enfim, dermatites, muitas coisas virão. E esses pais têm que entender. Mas não adianta eu jogar para esses pais. Eu preciso entender quem são, quais as características desses pais, para poder vir pelas beiradas, para me conectar, para poder buscar essa ajuda. Entende? E um dos meios leve essas informações, palestras, profissionais para falar, né, para que possa cair a ficha que existe um ser humano de dor, que vivencia e que é real isso ali na frente dele, e sabe, o seu próprio filho se perdendo, né, dentro de casa, no quarto fechado, né, nesse momento de pandemia. Qual é a sua opinião, de forma geral, sobre a depressão? Ok. De forma geral sobre a depressão, a minha opinião, né? A opinião é o seguinte: ela existe, ela é real, ela é uma doença, certo? E eu preciso entender para eu poder diferenciar o que é uma depressão doença para uma depressão tristeza, que todos nós passamos, perdas, né? E as perdas me entristecem, devem entristecer a todos, né? A gente passa por luto, né? Quando a gente perde um animal, perde uma pessoa, perde o ano escolar, e isso são perdas, são dores, né? Seja lá o que for, se é perda, tem dor, né? Dores emocionais. E a gente fica triste, a gente tem que se permitir ficar, tá? Logo no início eu falei sobre esse olhar para o que é uma depressão doença, para uma depressão tristeza, que é comum em luto, né? Agora eu tenho que observar quais são os sintomas que eu estou tendo, período, se está aí muito tempo, né? Mais de 6 meses e etc., vários sintomas, e procurar entender o que é isso, procurar ajuda para que possa, né, resolver, curar se é a doença, ou passar por esse luto, seja ele o que for, até mesmo as adolescências, vocês vivem em luto. Luto de uma infância,
porque as coisas são rápidas demais de mudança, luto, perdas emocionais, relacionamentos, né, entre pares ali, às vezes a gente perde. Ah, perdi a minha vida, a menina não quer me ver mais, pronto, não tem mais vida, né? Não, são dores reais, né? E vocês, enquanto adolescentes, têm que entender é que vão passar por várias dores, né? Várias perdas na vida ainda, né? Que isso vai ser real. Mas apesar disso, sempre existe esperança. Sempre existe, né, a luz para que a gente possa focar e procurar essa ajuda, tá? Então, é necessário, na depressão, entender o que é e buscar o tratamento certo. Assim como, se eu estou com problema no coração, procurar um cardiologista, se eu torci o pé e tenho que fazer um raio-x e depois, né, em termos, ir para o ortopedista, né? Eu não entrego o meu siso para arrancar para o cardiologista, né? Eu vou num especialista. Então, especialista para isso é psiquiatra e psicólogo, né? Para poder ali medicar e etc, psiquiatra, para fazer psicoterapia ali. Então, eu preciso entender e buscar essa ajuda, porque você não está sozinho, apesar de sentir-se sozinho. Mas pessoas podem ser esta via, né, de ajuda para você, sim. Tá? Então, a depressão eu preciso entender e buscar ajuda se eu me vejo num quadro de doença já. Mais de 6 meses sentindo tal, né, os sintomas, né? São vários. Pelo menos 4 sintomas que a gente não precisa listar aqui, porque existem algumas pessoas que vai anotando, eu tenho. Então, a gente nem cita aqui. Um profissional, né, uma consulta, um profissional vai poder te ajudar, tá? Diante disso. Porque senão a gente se Google, né? Direto. Uma coisa é fato, né? Todos nós temos nossos calos. Temos, e temos mesmo. E temos que entendê-los, os calos que a gente pode eliminar através de uma cirurgia, né, física, a gente faz, mas existem uns que a gente vai levar para o resto da vida. E espero morrer com esse dedo, né? Espero morrer com os dois, diferentes do jeito que eles são, mas aceitando e vivendo bem, apesar das dores, das perdas, apesar das tristezas. Existe ainda esperança, existe coisas boas. Tá? Cabe a nós aceitar e superar. Isso aí. E só um pouquinho, João. E a gente não pode pensar em aceitar e superar para a vida inteira. Eu vou aceitar e superar nesse meu hoje que eu estou vivendo, tá? Para que não fique pesado. Aí quando eu chegar no amanhã, que vai ser meu hoje, eu de novo vou superar, vou aceitar e vou superar. E se eu não tenho essas ferramentas emocionais para poder superar, mas eu ouvi lá com o João e a Ellen aquela noite lá em setembro de 2020, né, que eu preciso procurar ajuda, eu preciso entender quais são essas ferramentas emocionais para poder me fortalecer para que eu possa superar, tá? Então, busque ajuda. Agora eu gostaria de... isso aí. Ok, vai lá. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas que as pessoas fizeram de fora antes da live começar, mas que elas perguntaram e aqui estou eu, na verdade você, respondendo elas. A escola atualmente segue a proposta pedagógica de entender a realidade em que o aluno está inserido e de ter um olhar diferenciado para cada aluno, estando atento também para um possível bullying. Em contrapartida, cada vez mais o professor não é ouvido no processo educacional, assim como sua realidade, muitas vezes, é entendida como não sendo um problema da escola. Isso pode ser uma das razões para que tantos professores atualmente sofram de transtornos psicológicos, como, por exemplo, a depressão? Ok, vamos lá, né? É uma classe, né? Eu também sou pedagoga, né? A primeira formação é na área de pedagogia. Amo a educação, né? Amo ser professora também, né? E entendo o professor que deve ter escrito esta pergunta, essa colaboração aí. E entendo que muitas vezes eles não se sentem tendo essa voz,
para poder falar pelo aluno, porque ele vai chegar em uma hierarquia e que vai dizer assim, a gente não pode fazer mais nada, né? E aí você se torna impotente, impotente diante da situação. E se você não consegue, aí eu me retraio, aí eu me sinto, a impotência me traz tristezas, essas emoções, esses sentimentos, se eu não externá-los, conversar sobre, entender o que está se passando, isso pode me adoecer, né? E esse professor, muitas vezes, que tirou essa regência total, essa autoridade, tem sofrido muito, né? Tem sofrido, principalmente os professores que tinham um papel entendido e compreendido tempos atrás, e agora vem uma nova roupagem, agora não, né? Anos aí, mas essa pessoa está sofrendo com isso porque ainda não tem essa conexão e não entende né, essas mudanças, mas são afetadas por ela. Então, esse professor vai pelas beiradas. Lembra do prato sopa quente que eu falei, né, anteriormente? Se a gente for direto aonde a gente quer chegar, a gente não vai chegar, é bloqueado. É como se a gente encontrasse um muro. Se em toda comunicação, se a gente entender que eu preciso ir pelas beiradas para não queimar as papilas, né? E ficar sem respostas por algumas horas ou dias. O que é sem respostas? Quando você queima, que você disse, né, João, que já queimou as papilas, você não sente sabor das coisas por um tempo, né? Aí você perde a oportunidade, entende? Então esse professor vai com jeitinho, vai conquistando pelas beiradas para que você também seja ouvido, certo? Busque pessoas que vai te ajudar a fortalecer esse trabalho, né, de conscientização, esse trabalho de cuidado, de olhar. Mas nossos professores também adoecem, né? Eles também adoecem. E aí Também são uma seres humanos. pessoa... São. E aí você entende... Não sei se você já se machucou em algum momento da sua vida, né? Já ralou, já cortou, deve ter Já. acontecido já, né? Senão não é gente quase, né? É. E quando a gente machuca, por exemplo, o dedão lá, jogando futebol, aí tira aquela tampa do dedão, e aí o que acontece? Enquanto está machucado, se algumas pessoas chegam até você, a sua reação natural é o quê? Esconder o pé, não é? Você retrai e protege aquilo ali, né? Então, isso é para entender, quando a gente está machucado emocionalmente, a nossa intenção é se proteger, é se retirar, é não querer expor mais, certo? Para que eu possa me proteger. Mas às vezes a gente deixa esse dedão machucado a vida inteira, sem deixar cicatrizar. Então, porque lá ontem, no passado, eu não fui ouvido, pode ser que agora também não seja. Então, tem que entender essa pessoa, né? Tem uma história aí por trás dessa pergunta, né? Mas eu não desista, vai pelas beiradas, entenda qual é o caminho e a quem pedir, né? E fortaleça o seu grupo, o grupo de ação, para poder ajudar essas pessoas aí e ser a voz desses alunos aí na instituição a qual você trabalha. Por que as pessoas que sofrem da depressão, por exemplo, ou de qualquer que seja outra doença psicológica, são tão discriminadas? Ok. É aquela questão de, você até falou, né, de alguns pais terem tabus, né? Eu acho muito interessante quando as pessoas, elas não dão voz às emoções. Você prefere, o ser humano prefere ter algo físico, porque aí eu posso dar nome e me orgulho de, supostamente, tá? Não estou falando que tem orgulho, não. Mas a gente enche para poder falar que eu tenho, quem sabe, uma doença, né? Ali, diabetes, ou quebrei o pé, ou seja o que for, tá? Só que quando é o lado emocional, culturalmente falando, anteriormente a isso, né? É chilique, né? É gente que não tem o que fazer da vida, por isso que está triste.
É gente que nunca lavou uma louça, quem sabe? Você ouve tais coisas. E não dá importância àqueles órgãos que dirigem a sua vida, que é o seu cérebro, que são as suas emoções. As suas emoções, o seu cérebro, ele afeta todo o seu corpo. Entende? Então, por que será que as pessoas não? É falta de entendimento, falta de cultura, é o senso comum. E quando as pessoas falam ainda que fulano de tal foi parar no hospital, chegando lá e não era nada. Era ansiedade. Como assim não era nada? Era algo, é real o que ela sentiu no corpo. Para você ter uma noção, uma pessoa pode ter um ataque cardíaco, né? Tudo isso pelas emoções. Então é real isso. E a gente precisa entender e aceitar que as nossas emoções são reais e elas vão nos afetar se a gente não aprender a lidar com elas com ferramentas, né? Resiliência, a ferramenta de eu entender quem sou, autoimagem, autoconhecimento, autoestima, né? Tudo isso, autoconfiança para entender aquilo, quem é o ser que está aqui, que existe, que faz, que gosta, entende? Para poder lidar com isso aí tudo. Mas se as pessoas não entendem, eu posso virar vítima o tempo todo, as pessoas não me compreendem, tá? Mas e você, se compreende? Você aceita que tem um problema emocional e você precisa procurar o profissional, pessoas que sejam especialistas nesta área para te ajudar? Entende? Então, senão eu fico vítima também dessas emoções que não vou dar. Eu não aceito que eu tenho problemas emocionais. Porque é frescura. Porque sou fraca. Porque eu não sou forte o suficiente para poder dominar minha mente. Não é assim. A gente se machuca, mas a gente tem que deixar cicatrizar. Tá? Sim. Bom, infelizmente, nós temos um tempo aqui no Instagram de 1 hora. Nós vamos ter que finalizar, infelizmente, a live, né, ressaltando mais uma vez que é muito importante sempre o diálogo. Mais uma vez, em meu nome, em nome de toda a equipe do Jornal BTP News, agradecer a sua presença, doutora Ellen, aqui. Obrigada, João. E parabéns, tá? De novo, tá bom? A equipe, eu acho que não sei se é professor ou é gente próxima aí, né? Muito orgulho desse aluno. Também tô com orgulho dele, tá? Parabéns aí. E com certeza contigo tem uma Obrigado. equipe também, né? Então, meu abraço a toda a equipe do jornal BTP News. Tá Isso bom? aí. Meu abraço a todos vocês. Bom, obrigado também a todos os presentes que estão assistindo a live agora, todos que acompanharam, todos que vão acompanhar futuramente a live. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, doutora. E vou estar encerrando a live aqui. Um Boa noite. abraço. Boa noite. Outra.